Boa tarde, 4 horas, mais um encontro. Vamos ver quem vai chegando para a gente falar novamente sobre a nossa manta, a gente conversar desses processos, como que está sendo. Oi, Wanda, boa tarde. E vamos que vamos, né, gente? Eu acho que hoje é a 14ª ou 15ª. Imagine, 15 semanas, 14 semanas que a gente está aqui se encontrando. Tem pessoas aqui que estão desde o início, né? Tem pessoas que vão chegando, mas eu vejo que lá no YouTube, para onde vão as lives, muita gente acaba vendo. E que bom, né? E a gente tem ainda até o final do ano para se encontrar. E vamos que vamos. Muita gente nova começando a manta agora. Fiquei muito feliz com alguns relatos, né, das pessoas falando que começaram agora, tipo, dia 20 de março, e estão muito felizes. Então, você vê, tempo, tempo. O que que a gente faz com o tempo? E hoje eu tava, né, fico sempre pensando, né, nos nossos encontros, pensando na vida. Oi, Fê, tudo bem? E, e aí eu fico às vezes falando, nossa, o que que a gente vai conversar na live, né? Porque, assim, eu sempre tento, a gente procurar ser o mais leve possível, o mais agradável possível, para que o que que pode levar para acrescentar na vida das pessoas, né? E, e tem semanas que a gente fica, né? Eu falo, nossa, falo, bom, mas, né, eu estava até colocando enquete lá para vocês votarem. Ah, o que que vocês querem conversar? Isso vai acontecer às vezes não vou colocar, porque eu estava pensando, poxa, se o intuito é a gente se encontrar, né, toda semana, para a gente conversar sobre o processo dessa manta, né, porque para a gente se manter, eu vejo isso que é para a gente manter como uma forma de incentivo, né? Eu faço aqui, mostro para você, é uma dúvida que você tem, é uma troca, né? Então, é esse o intuito desses encontros semanais, né? Da gente não, sabe aquela coisa, não soltar da mão de ninguém e que a gente está junto. E aí eu pensei, eu falei, poxa, se a gente fica muito enrijecido, né, às vezes só com um tema, quando a gente vai no encontro com as amigas, num chá, é que aqui no ateliê eu faço e eu gosto. A gente não pensa, né? Ai, o que que eu vou conversar hoje? Não, né? Do qual assunto que eu vou falar? Não, a gente deixa a coisa acontecer, porque eu tenho certeza que tem pessoas aí que tem coisas, né, como com certeza para acrescentar. E eu sempre falo, qual que vai ser a surpresa de hoje, né? Qual a surpresa que vai vir para mim hoje? A pessoa que quer conversar, se quiser conversar, se não quiser conversar também não. É isso que a Ana, né, a Carneiro, colocou, que é sem cobranças. E ela colocou também, estou tentando fazer minha manta todos os dias. E quero muito falar sobre essa questão do tentar, né, o tentar fazer. E que isso vem vindo muito. Eu vejo que tem pessoas que sumiram, pessoas que me mandavam foto todos os dias da manta, pessoas que, sabe? E aí é normal com que isso acaia um pouco, que as pessoas não fiquem tão empolgadas. E eu vejo que isso é uma coisa que a gente pratica muito na nossa vida. Eu falo da minha experiência, né, que às vezes não tem uma coisa que a gente se empolga e depois a gente acaba não se empolgando tanto. Por isso que às vezes eu vejo que muitas coisas não acontecem na vida por da gente, tanto que a gente quer, por falta da constância, por falta de estar ali, ó, sempre fazendo e acreditando. Isso é para academia, isso é para fazer manta, isso é um projeto que a gente tem. Eu vejo isso assim, eu tenho vários projetos na minha casa que eu começo e que eu paro, porque eu vou para outro. E é normal isso acontecer. Não estou trazendo isso como, ai, gente, isso é errado. Mas eu acho que é bom a gente parar e observar.
né? Que nem as pessoas da manta, né? Eu vejo que tem pessoas que dão uma sumida e eu mando mensagem, eu falo, olha, eu não vi mais sua manta. Aí a pessoa fala, realmente, minha vida está muito corrida, eu não estou dando conta de fazer. Só que eu já perdi uma semana, e como que eu vou fazer, né, se eu não anotei? E é isso que eu quero trazer, de que tá tudo bem se pulou uma semana, se pulou 10 dias, se pulou 15 dias, gente. Porque a gente, infelizmente, hoje a gente está num tempo muito doido. Na verdade, eu quero falar mais disso hoje, mas que a gente realmente tem vez que não tem tempo, né? Pela correria, ou às vezes pelo humor que a gente acordou, né? As circunstâncias que acontecem no nosso dia, aquela carreira vai passar e tá tudo bem. O que eu peço é para que a gente se mantenha juntas e não deixem de fazer por causa disso. Se você pulou uma semana, você pulou uma semana. E vai daqui para frente. Tá, pulei, ok. Não vou ficar me punindo. Eu vou olhar, sabe? Porque senão vira uma coisa totalmente maçante de uma obrigação. E a ideia aqui não é obrigar ninguém a fazer, mas é que a gente faça um exercício diário de consistência da nossa vida, de coisas que a gente precisa, de coisas que a gente quer. Eu estou falando isso para todos os âmbitos, assim. Eu leio muito sobre isso, eu vejo como comigo mesma, né, na experiência que eu tenho de vida, e que eu vejo que tem muitas coisas que eu largo no meio do caminho por, sei lá, por foi uma empolgação, e aí e isso vira um hábito que depois você não faz mais, e aí você deixa para lá. E isso não é legal, sabe? Para nossa vida. E parece que é bobo, assim, mas é uma manta, é um crochê. Não é. Tem um fazer por detrás, tem a nossa intenção, tem as nossas mãos, né? Tem a gente ali presente, que seja um pouquinho por dia. Então, se você deixou a sua manta, pulou alguns dias e não está dando conta, tá tudo bem. Faz a partir de agora, que é isso que vale. E isso faz parte da sua vida, faz parte da sua característica, faz parte de você e tá tudo bem você não fazer. Olha lá, quando eu faço cada carreira, me sinto dando tempo para mim, com certeza. E a ideia é essa, né? Porque o que que a gente tem feito com o nosso tempo, que esse tempo, quem está tomando conta dele, né? Assim, acho que vocês já pararam para pensar nisso, né? Quem toma conta desse tempo? O que que a gente está fazendo com ele? A gente tem tempo, a gente leva filho, no meu caso, a gente leva filho, a gente busca filho, a gente trabalha, a gente faz almoço, a gente limpa a casa, a gente pendura roupa, a gente faz isso, a gente leva lá, a gente vai no médico, mas assim, a gente fica na internet muito, muito. E aí eu fico pensando nessa relação, o tempo está tomando conta da nossa vida. Não é a gente que está curtindo o tempo, porque são muitas. E assim, eu fico pensando há tantos anos atrás, né? Os antigos. Eu não estou muito antiga, não. Falo da minha avó, minha bisavó. É, era uma relação diferente e o tempo é o mesmo. Mas quantos estímulos que nós temos hoje, né? Tipo, a gente tem muito estímulo. Eu pego o celular, às vezes, para fazer. Eu uso bastante o celular, porque eu tenho minha página no Instagram, eu tenho um canal no YouTube, e mesmo assim eu tenho dispositivos para me avisar, para eu não ficar tanto. Mas, se você vê lá no final do dia, gente, assim, o meu não passa de 3 horas, 3 horas e meia no dia, e é muito, é muito. Mas eu sei de pessoas que têm 9, 10 horas no dia que ficam com o celular. E antigamente a gente não tinha isso, né? Esses estímulos que tomavam tanto conta do nosso tempo. Que você vai olhar, como eu estava falando, né? Eu olho para o meu celular para fazer um negócio e de repente eu me perdi em outra informação e outra que levou a outra, que aí eu falo, e aí? O que que eu vim fazer? O que que eu vim pegar no meu celular? Às vezes foi uma mensagem do WhatsApp
que aí você já entrou num grupo, que já viu a outra, e que leva para o Instagram automaticamente, né, nas redes sociais, seja qual for, que você vê esses shorts que falam, né, essas coisinhas rapidinhas. Gente, você vê um monte, quando você vê passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e você estava ali. E aí a gente não tem tempo, né? Eu acho que é muito difícil a gente se policiar. Eu digo isso pro meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, e ele ganhou celular, ele comprou o celular dele agora, né? Porque em casa a gente não dá celular. Quando entra no ensino médio, na escola, que a gente abre essa regra, assim, você pode comprar o seu celular. E esse meu filho do meio, ele comprou o celular dele agora com 15 anos. E a gente coloca um controle para que ele não passe de 1 hora e meia no celular por dia. E, gente, assim, e ele fala, sabe, o quanto é difícil. Imagine essa geração que nasceu com isso já. A gente não tinha isso, né? Assim, tá falando da minha idade, eu tenho 43 anos. A gente não tinha essa, de ter celular. Imagina, a gente ia no orelhão, a gente marcava de ligar, né? Imagina minha mãe, minha avó, minha bisavó. Então, é, a gente se atentar muito, isso eu não estou falando, eu não sou contra, de jeito nenhum, mas eu acho que a gente tem que ter a nossa presença, sabe? Da gente cuidar do que é aquilo que a gente está fazendo. Quanto tempo a gente perde para ver um vídeo bobeira, bobeira, gente, coisas que tomam conta da gente que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Tudo bem você ver isso de vez em quando. O problema é que quando esse de vez em quando vira todos os dias, vira toda hora. E aí a gente fica cansado da ansiedade, da frustração, porque você sempre fica olhando coisas que são. Você imagina que são melhores do que a sua, dá essa questão de comparação, e ainda a gente acaba com o nosso tempo. Então, é algo assim que fazer essa manta tem tanto por trás disso que eu espero que, de verdade, isso seja, sabe, que esteja refletindo na vida de vocês, porque é esse o intuito. É esse o intuito. Vamos ver aqui, ó. Estou adorando fazer a manta, é o momento de fazer crochê e ao mesmo tempo de refletir sobre o meu dia, minha vida. Estava vivendo muito no automático. Ai, que bom. E eu fico muito feliz, assim, de de tá dando essa oportunidade, né? De ter levado essa oportunidade da, da gente olhar para a gente, da gente olhar para a nossa vida. Porque agora, gente, olha isso aqui é o tempo. Vocês já pararam para pensar? Eu acho muito, olha, não tem, aqui ó, isso é o tempo. Isso passou do ano. E a gente tem praticamente uma manta aqui que cobre nossas pernas. E ela passou. E ela está aqui registrada, né? A gente materializou uma emoção. E aqui está o nosso tempo. E olha o que a gente pode transformar de um pequeno tempo por dia. Então, olha lá, gasto tempo, o tempo é engolido pelo celular, eu gasto tempo vendo crochê e patchwork. Ok, Fátima, você arrasa. Ó, estou tentando fazer o gorro. Então, gente, assim, o tempo tá aí, ele é o mesmo para mim, ele é o mesmo para você, e a questão é o que a gente faz com o tempo. E me veio essa ideia da gente, de eu querer também ouvir de vocês, de eu poder falar com vocês, porque hoje eu fiz nos stories, não sei quem viu, falando em relação ao meu trabalho, né? O que o ateliê faz, e de que eu vejo que às vezes, conforme a gente vai crescendo um pouco, vai ficando mais, as pessoas vão vendo mais a gente, vem mais cobrança também. E tem gente que me cobra, né? Ah, mas não chegou a lã. Ah, mas nossa, tá demorando. Blá, 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 blá. Ah, porque não tem isso. E eu deixo assim muito claro em relação ao meu trabalho, que o trabalho aqui, o que eu faço, ele é muito artesanal. Ele é muito manual. E tudo isso leva muito tempo. Porque as pessoas também, com essa questão de não ter mais tempo, elas querem tudo muito rápido.
Eu quero a comida rápida, eu quero a resposta rápida, eu quero a resposta de tudo, né. Hoje você tem o Chat ChatGPT, que ninguém mais gente, falo para as crianças às vezes: "Ai, vai ver o dicionário", me sinto uma besta, sabia? Porque você fala: "Poxa, você", é que, assim, eu tô falando da minha realidade, que os meus filhos ainda são muito, a gente ainda a gente é muito protegido, assim, né, a gente não tem eles não têm tanto acesso, mas eu vejo que o que está fora, o que é, né, na sociedade, eu vejo por causa de família e tudo, o acesso é muito grande, né, de crianças terem acesso a isso e tudo mais, e as coisas são muito rápidas. Então, você tem o ChatGPT que você vai lá, faz uma pergunta, ele te responde na hora. Você tem o iFood que te entrega rápido, você tem o mercado que cada vez tem comidas mais enlatadas e mais processadas e mais congeladas só para você colocar no tal do micro-ondas e tá pronto. E aí você fala: "Nossa, que doideira, né? Que doideira", e as pessoas cada vez mais estressadas. Porque estão acostumados com esse rápido, ouvir o áudio, um e-mail, 2, não é? "Ai, não tenho paciência, preciso ouvir rápido", às vezes a pessoa está lá, você fala, você pega palavras-chaves. Eu vejo isso por causa dos meus filhos, eu tenho uma filha de 20 também, que eu falava: "Nossa, como que você dá conta?", porque eu não consigo ouvir a pessoa assim tão rápido, a gente não tem mais paciência com as pessoas, a gente não tem mais paciência com ninguém. Então, ó, faço pão caseiro para a família, amo cozinhar, é maravilhoso. Eh, as pessoas não cozinham mais feijão sem ser na pressão, eu sou mais antiga ainda, deixa de molho 2, 3 dias, e eu cozinho, porque eu acho que quanto mais tempo você leva para cozinhar, mais você aproveita o alimento, né, quanto mais demorado tudo, melhor. Então, eu sei, eu não estou criticando, gente, eu quero que vocês, assim, deixar bem claro, eu não é uma crítica, mas para a gente olhar e que tem coisas que é possível a gente fazer. Entendeu? Tem coisas na vida que eu sei que, eu trabalho, mas eu saio cedo, eu vou trabalhar e volto só à noite, pego o trânsito, porque tem gente aqui do Brasil todo que está vendo, né, do mundo todo, tem gente de Portugal também, gente da Europa ali que entra e participa, e que não então assim, que pessoas que vivem têm vidas muito diferentes, e o que estão fazendo com o tempo? Então não é uma crítica, né, como eu estava dizendo, não é uma crítica, mas eu acho que vale uma observação, porque a gente passa muito tempo com coisas que não acrescentam à vida da gente, e a gente olhar com mais cuidado para tudo isso, né. Ter um tempo para descascar, gente, nem cortar manga as pessoas estão mais fazendo, nem descascar manga. Eu vejo coisas assim que eu falo: "Uau!". E qual que é hoje o maior, assim, o que que tem mais acontecido? A ansiedade, depressão, as crianças, né, depressivas, que têm, né, todos nós temos esse TDAH, mas assim, como tudo está potencializado, como estão colocando todo mundo dentro de uma caixinha: "Ah, mas você é isso, ah, mas você é aquilo", né, crianças que eu vejo que vêm aqui às vezes inquietas, não conseguem parar. Né, mas aí a gente vai na rua, é criança que está com o celular na mão, no mercado a criança não consegue mais ficar sentada no carrinho, não consegue mais ficar sentada no carrinho enquanto a mãe faz compra. Ela precisa estar vendo um filme, o carrinho está ali andando, a criança está assim. É uma doideira, gente, é uma doideira. E a gente precisa olhar, porque nós adultos estamos iguais, sabe. Às vezes a gente está indo, eu observo muito isso, sabe, é pais no mercado, indo para o mercado, olhando e a criança está do lado. Você está numa sala interagindo e pessoas com celular vendo. Eu falo isso porque isso acontece dentro da minha casa. Meu marido está aqui assistindo, ele é rei nisso. E eu vivo falando para ele, eu falo: "Ei", e é normal, a gente tem que alertar o outro sempre. Sabe, eu falar: "Olha, volta aqui". A gente até brinca em casa, fala assim: "Ah, fulano foi passear", tá passeando. Às vezes nem escuta que você fez esse comentário. Então,
essa é a questão do tempo, né? Essa é a questão do tempo. E deixa eu ver uma coisa. Ó, voltou, não sei se eu fiquei pesada. Para falar em tempo, ele me acusou aqui. Você tem só mais 5 minutos de WhatsApp e Instagram hoje. E eu tive que. Então, se cair, é porque caiu, mas eu volto, tá? E eu fui tentar desativar aqui, porque eu vou ficar mais. Então, olha que engraçado, né? A gente falando disso. E nunca aconteceu isso durante uma live dele me avisar que eu tenho 5 minutos só. É loucura. Mas então, vamos conversar? Quem quer conversar comigo um pouco? Em falar, compartilhar alguma reflexão em relação a isso? Parece bobo, gente, parece simples, mas é muito real. É muito do que está acontecendo no mundo e tem muito a ver com a nossa manta. Sabe aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? Eu gosto disso, eu gosto desse ditado, assim, porque aqui, ó, de grão em grão, ó, de pouquinho em pouquinho no dia, meu, a gente constrói muita coisa. Então, quem vai conversar comigo? Conversar assim, para conversar, não que. Tem duas pessoas aqui. A primeira foi a Paula Rocha. Paula, eu posso te chamar? Porque às vezes a pessoa coloca aqui sem querer e não sabe, eu não quero aparecer assim entrar na casa da pessoa sem bater na porta. Então, ver se ela quer conversar comigo para falar um pouquinho em relação a isso. Porque eu acho que é legal quando a gente. Se você puder colocar aqui, Paula, aqui no comentário, falar pode. Ou, ai, desculpa, não posso. Tá tudo bem, tá? Porque eu acho que é legal a gente fazer essa troca. Né? Não só eu ficar aqui falando, mas de vocês, né, conversarem comigo e compartilharem. O que vocês acham disso? O que vocês percebem disso? Porque nós estamos nesse meio. Não tem como falar, não, eu não vivo nisso. Até eu que vivo aqui no meio do mato, nossa, eu vivo e vivencio menos, mas eu vivencio sim. Então, é uma doideira. Ó, a Paula não me respondeu. Laurene, você quer conversar comigo? Porque às vezes a pessoa coloca sem querer. São duas pessoas que eu tenho aqui que falaram que se colocarem. Ah, lá. Então tá, vamos lá. Muito feliz. Ainda mais gente nova que eu nunca vi. Adoro, vamos lá. Aceitou. Oi, Laurene, prazer. Oi, tudo bem? Boa tarde. Da onde você fala? Eu estou em Joinville, Santa Catarina, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ó, pessoal né? aqui é firme e forte. Tem, o sul é forte aí nas manualidades. Ai, que maravilha. Mas você sabe que eu estava te ouvindo e agora há pouco eu estava falando exatamente sobre isso, sobre esse assunto, né? Na verdade, eu converso muito sobre isso. Eu sou psicóloga Ai, que e, delícia. e eu estava conversando com uma amiga agora há pouco sobre a questão justamente do TDAH e de algumas coisas que hoje a gente fala assim, nossa, aumentou. Eu falei para ela, eu não sei se aumentou o número de crianças com distúrbios, enfim, ou se agora a gente diagnostica mais, né? Se tem mais. Acho que aumentou, acho que tem mais diagnóstico, acho que o mundo que a gente vive acelerado está fazendo com que a gente está tendo tanto contato agora com crianças assim e pais acelerados, né? Que acabam enchendo as crianças de atividades também para dar conta, para achar que está ganhando tempo com isso. E achei interessante você estar falando disso hoje. E não tem tempo, né? Enchendo de coisas para acabar, para ir o tempo, e não tem tempo. É E muito não doido, assim. Eu fico feliz, assim, de você ser psicóloga e estar conversando, né? Eu acho isso muito rico para a gente, né? Uhum. Para trazer isso, que não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, né? Eu sou pedagoga. Não, é muito real. Isso tudo que você disse, na verdade, assim, eu tenho uma amiga que ela criou um grupo aqui
de amigas para tomar café uma vez por mês, e com o objetivo de desacelerar, da gente realmente tirar um tempo da nossa vida para a gente poder parar, tomar um café, conversar, assuntos aleatórios. E aí eu falo, e como é difícil as pessoas se organizarem para isso. Por quê? Porque a gente vive numa loucura, né? E eu estou numa fase da vida que eu já consigo desacelerar, na verdade, eu venho tentando desacelerar. Eu digo que eu quero ter mais qualidade de vida, assim, né? E faço minha agenda, não tenho chefe, né? Isso é bacana. Mas, assim, eu adoro atividades manuais e eu nem sei te dizer quando foi que começou, porque começou muito cedo na minha vida. Eu comecei a bordar ponto cruz, acho que quando eu tinha 16, 17 anos, né? Tô com 57, então faz muito tempo já. E eu sempre fui autodidata, eu sempre gostei de manualidades, sempre. Eu digo que eu pratico arte terapia, fazendo. Maravilhoso. Então eu costuro, eu faço, eu bordo e crochê. Crochê nunca foi uma das coisas que eu mais fiz na vida, mas eu sabia fazer um pouco. E quando eu vi a manta, eu falei, gente, eu já vou fazer isso. Manta do humor ainda, que tem tudo a ver muito com a psicologia também, né? O nosso estado de espírito, como é que a gente está, a nossa leitura da gente, o autoconhecimento. E E até tô de amando levar para os fazer. pacientes, né, Laurene? Não é uma questão assim, eu vejo até de levar para os pacientes, de uma forma Sim. de virem para a manualidade também, porque as pessoas. Existe um preconceito, hoje não mais, hoje está mudando, né? Essa questão. Uhum. Tem na moda as roupas de crochê, as bolsas de crochê, né? O crochê tem esses picos, né? Só que eu Uhum. digo a manualidade em si, porque tem pessoas que não se identificam com crochê. E aí não pode bloquear a manualidade, porque a manualidade ela é muito, assim, ela é imensa. Você pode costurar, você pode plantar, você pode fazer pão, você pode bordar. Tudo. É manualidade. Você sabe que Então, eu sempre gostei e a gente acaba influenciando os filhos, né? Mas eu lembro que minha filha, a minha caçula tem 19. E quando ela tinha uns 5, 6 anos, um dia eu perguntei para ela assim: filha, o que será que você vai ser quando você crescer? Ela olhou para mim e ela falou assim: eu vou ser mãe. Eu falei, que legal, né? Que bacana que você quer ser mãe. Mas e além de mãe, você pensa em mais alguma coisa, né? Tipo, conversa de criança, né? Ela falou, eu vou ser costureira, cozinheira e jardineira que nem tu. Por olha, quê? Porque são as coisas que eu gosto de fazer em casa. Eu gosto é, de costurar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de mexer com planta, né? é, E além da profissão, né? E no fim, minha filha está fazendo psicologia, não e influenciei. foi só e foi pelo mesmo caminho, né? Sim, mas assim, então eu digo que o meu tempo ali, meu marido, ele morre de rir, ele falou, não vai fazer teu crochê hoje, porque eu faço sempre à noite. Eu espero o meu dia se acalmar, eu espero, Essas né, emoções, né? o dia passar para ver o que predominou. Às vezes dá vontade de fazer várias cores, né, no dia. Mas não, sempre tem, né, uma. E aquele momento, né, que eu tiro para fazer isso, eu também desacelero, né? Eu tô ali no meu sofá, pego minha mantinha, vou fazendo. A minha tá grande, vai ser praticamente uma coxa de casal. Então, assim, então eu vou fazendo aquilo, mas é uma construção. E aí, às vezes, eu olho para minha manta e penso, né, tô precisando dar uma melhorada nessas cores aqui, né? Porque às vezes tá cores boas, de repente tem um dia que você não tá tão legal. Ontem e hoje são 2 dias que eu tô meio, não sei se é ansiosa ou é triste, ou é. Na verdade, eu estou saudosa. Esses dias o papo foi de filhos que moram longe, né? Eu tenho 2 morando longe, então, um na Itália e um na Suíça. Então, assim, Nossa, tem hora que longe mesmo. tem hora que dá uma saudade, assim, uma vontade de ver presencialmente, né? Mas a gente tem que lidar com isso, né? Tô feliz por eles, então a gente Mas tem sabe que é saudade, bom. né? E tem saudade, e tá tudo bem, a gente acolhe essa saudade. Sim, e tá E tudo o bem. legal da manta a gente olhar para a gente ver que tudo passa, né? Sim, passa, né? Assim, é muito. As minhas irmãs brincam comigo, porque elas sabem o que eu estou fazendo, elas perguntam: e aí, Lau, que cor que vai hoje, né? E aí tem uma amiga minha que já percebeu que depois de um dia marrom, geralmente vira laranja. Com certeza, é o que eu falo. Depois da tempestade, sempre vem um arco-íris.
Sim, Então, isso é muito bacana. Nem a alegria vai durar e nem a tristeza vai durar, mas a gente sim. acolher cada emoção, né? Colocar ela ali naquele lugar dela É. e E essa, amanhã é um novo dia. e essa questão do desacelerar e até das manualidades, né? Eu digo assim, é tão importante a gente ter um hobby, a gente ter. E o hobby às vezes pode virar trabalho, né? Com Eu certeza. trabalho com orientação vocacional de adolescentes também, então eu sempre costumo dizer para eles: você gosta disso porque você quer trabalhar com isso, ou você gosta disso porque é um hobby? E às vezes o hobby vira profissão. Mas, assim, é muito importante a gente fazer coisas que a gente gosta, fora também da nossa atividade principal, porque a gente precisa ter escape. A gente precisa ter aquele momento nosso, sabe, de fazer uma coisa que realmente me dá prazer, é cozinhar, é fazer um pãozinho, igual alguém colocou ali, que adora fazer pão, que adora cozinhar. Sabe aquele momento, assim, que você tira para fazer uma coisa que realmente te dá prazer? Que É. te alivia o Mas dia? sabe, Eu eu digo, percebo também que hoje, com tanta coisa, com tanta informação, as pessoas estão com dificuldade de se é, auto-perceber, se autoconhecer. Porque sim, você faz perguntas do que você gosta. As pessoas não conseguem responder. Porque é tanta coisa que tá sendo até difícil de perceber isso, né? uhum, Então você tem que acabar dando ferramentas, né? Ah, experimenta fazer isso, vê o que te. uhum. Porque parece uma. Eu sinto que parece uma culpa, ou não tenho tempo, ou não vou fazer algo prazeroso. Não tem isso um pouco, assim? Tem uma questão de culpa, às vezes não. Nossa, que nesses dias, acho que foi um sábado, falei assim, nossa, um calor que tava aqui. Falei, gente, eu quero ficar bem quentinha, no ar-condicionado, tranquilo, não vou fazer nada. Olha E lá, tá tudo bem não fazer nada. Eu posso, eu quero ler um livro, eu vou ler um livro. E assim, só que tem tanta gente que fala assim para mim, ai, você não vai viajar no feriado? Eu falei, não, eu quero sossego. Por quê? Porque todo mundo vai viajar, eu vou viajar? Não, né? E aí vem muito isso, assim, ó, quantas vezes a gente faz as coisas para o outro e não para a gente, para o outro ver, ainda mais agora, para o outro né? ver, né? E aí eu costumo dizer, a gente fala muito na psicologia, né, que o não é libertador. Porque quando você consegue dizer não para o outro, você está dizendo sim para você. Com certeza, com E, certeza. e aí, assim, então fazer o que a gente gosta, achar um tempinho. E assim, prestar muita atenção nas desculpas que a gente dá. Porque às vezes a gente dá tantas desculpas, assim, tentando justificar alguma coisa, né? E aí, assim, o que está motivando aquilo, né? Eu realmente. Bons nisso, né? A gente é bom nisso. Não é? Arruma umas coisas assim que eu falo, nossa, a gente tem que ser bom nisso para outras coisas da vida. Eu vejo o Sim, poder que a gente tem. Eu estou falando isso por mim, né? Somos seres humanos. E a gente vê se dando desculpa, dando satisfação para a gente mesmo. Fala, gente, estou me sabotando, né? sim. Porque é tudo para justificar aquilo que eu não estou fazendo. E a gente Ah, tem sinceridade mesmo, né? Porque é. isso vira para o corpo, né, Laura? Né? É isso que eu falo. A questão de ansiedade, de, né, pânico, crianças, nós estamos, as crianças vão estar também, não tem como, assim, é o reflexo, né? A ansiedade ela cresceu tanto da pandemia para cá, já era um indicador alto, né, que a gente vê, né, com relação à questão de saúde mental, mas ela cresceu muito da pandemia para cá e aí hoje e os adolescentes estão muito ansiosos. Eu trabalho bastante com adolescente e mas assim, é um senso de urgência, é um medo de fracassar, é uma intolerância à frustração, é tanta coisa ali, né? Que assim, e essa coisa de parece que não pode perder um segundo para fazer as outras coisas. E aí eu falo, gente, calma, né? Calma, respira, né? Mas não adianta falar para o Quando ansioso não chegar ficar nos ansioso, 40, quando né? chegar nos 30, nos 30, né? Qual que vai? Porque eles não dão conta, né? Eu gosto muito desse assunto, né, da adolescência, da criança, porque é algo que a gente está plantando, é algo que está Sim. vindo hoje, lá na frente, o que vai ser dessas futuras, né, dessas gerações, né? Menina, me preocupa bastante, assim, né? E sabe o que me preocupa dessa geração? A gente está mudando um pouco o foco, mas assim, Não, mas a gente está do tempo, porque é o tempo também, porque nós, como mães, como né, as pessoas aqui, mesmo que não têm filhos, eu digo assim, uma aldeia, né, todo mundo pode cuidar
pode para irmã, para o teu sobrinho, todo mundo tem. Aqui nada a gente foge. É tudo uma coisa Sim. que a gente está falando para acrescentar, né? Então, podemos seguir. E assim, o que me preocupa dessa geração da adolescência agora é eles estão perdendo a comunicação. Então, assim, é tudo muito no eletrônico, é muita dificuldade. Eles não têm. Olha, falando com adolescente tempo, eles não conseguem ler alguma coisa um pouco mais longa. Tudo tem que ser rápido, os vídeos têm que ser curtos. Tudo E tem que aí, ser. Não pega um livro para ler. Não pega um livro para ler. nossa, né? Eu falo assim, não tem tempo, eles parece que eles estão perdendo tempo. Então, assim, tudo errado. Eu trabalho com adolescente, então, assim, às vezes eu quero que eles vejam um vídeo, por exemplo. Ai, tem que ser curto? É, Entendeu? Porque é como se eles estivessem perdendo tempo. Eu falo assim, você fica 1 hora no TikTok. E você não pode assistir um vídeo de 10 minutos? Não, é muito, né? então, o que acontece, né? São doses pequenas e Sim. rápidas. Então, assim, são vídeos de 20 segundos, rápido, aquele que, né, te gera. E você sabe que eu mudei um Dá um pouco. vídeo de. Poxa, eu vejo isso às vezes, eu vou mandar um áudio de 2 minutos. Eles não escutam, nossa. Não, ele falou que é podcast. Eu falo, gente, o que é isso, né? A É, paciência. E aí e vem a frustração, né? sim, e você sabe que essa coisa da pressa, do imediatismo, né? Antes eu entendia o imediatismo como um conceito assim, ó, eu quero tudo agora. Sim. Da pressa, a minha urgência de querer as coisas. Hoje, eu trabalho muito com avaliação psicológica, mapeamento de competências, essa coisa. E hoje eu vejo o imediatismo diferente, porque é uma das coisas que eu avalio nos meus clientes. O imediatismo hoje está muito ligado com eu me livrar rápido do negócio. Fazer rápido, entregar rápido. Não importa se ele Não está dá com a conta, qualidade não esperada. quero lidar com isso. Não quero lidar E eu com fiz. isso, né? É. E aí eu falo, olha que doido isso, né? Como as coisas também vão mudando, né? Os conceitos. Porque é bem isso, eu não quero lidar com isso. E isso reflete, travou aqui, travou. Voltou. E isso reflete emoções. Eu não quero lidar com essa emoção. Eu tô com depressão, eu vou tomar um remédio. Eu tô com Uhum. ansiedade, eu vou tomar um remédio. Meu filho tem tal sintoma, eu vou levar ele no psiquiatra, que daí vamos diagnosticar o que que é, já tá, dou medicação. Não olho para isso. E assim, é E aí, lógico que existem vários casos, tá? Eu tô falando uhum. aqui de algo para que a gente, igual dor de cabeça, tenho dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça sempre, tenho dor de cabeça. Gente, o que que é? Assim, vamos olhar para isso, não é tomando um paracetamol que vai resolver. Mas Sim. o que está vindo me trazer? O meu corpo fala, a criança mostra, todo mundo mostra, né? Então não é através da medicação que a gente vai curar, porque para vir no corpo já estava lá há muito tempo, que daí vem para o corpo, E o né? corpo sente, e a nossa cabeça, ela tem uma capacidade muito forte de potencializar as coisas que a gente sente. Então, assim, é uma crise de pânico, por exemplo, né? Se a pessoa está com uma crise de pânico, quanto mais ela pensa nos sintomas que ela está tendo, pior vai ficando. Não sei se você já presenciou, Tudo já teve. é tudo que você dá atenção, né? Você dá É. atenção àquilo, você E você, foca naquilo, você foca né? Então naquilo e assim, tudo. Uhum. você não tem como sair. É o que eu falo, gente, se a gente colocasse tudo isso para algo bom, porque a gente tem tanta capacidade, nós Nossa, somos muito. assim, tão maravilhosos, sabe? O ser humano, você vê, a gente vai indo assim, mas a gente que vai para a Lua, né? Assim, Uhum. vê tanta coisa, assim, temos uma capacidade de tanta coisa, né? Eu falo que tudo divino é de merecimento nosso. Uhum. Só que a gente foca muito mais no negativo do que no positivo. Sempre, sempre, Então, né? é um pouquinho, né, que a gente faz todos os dias. Sabe, falo assim, ó, vamos tentar uma semana. Pega uma semana, eu não gosto de dar desafios para as pessoas de tipo, faz um crochê, ou faz um bordado, faz um tricô, porque eu acho uma covardia, porque eu tenho acesso a isso, mas tem pessoas que não têm. Uhum. Então, eu começo aos poucos. Você tem uma farinha, você tem uma água, um sal e um fermento, faz um pão. Uhum. Uma vez por semana só. Experimenta essa sensação de parar, Uhum. sabe? Vou fazer uma comida diferente.
né? Vou usar os legumes, não vou usar lata, vou, sabe? É estar presente, que isso a gente não está mais. Você sabe que o meu marido viu uma reportagem semana passada que diz que pessoas que cozinham pelo menos uma, duas vezes por semana diminui muito a chance de ter demência. Nossa, eu e meu marido, a gente vai sim, então não vamos ter demência. Foi o que eu Acho falei, que porque nunca eu amo cozinhar. E eu E a gente nossa, cozinha muito. e como eu tenho horário flexível, eu faço meu horário, eu faço almoço todo dia, né? Então eu digo assim, a gente preza muito pela qualidade de vida, né? Faço atividade física, faço pilates, faço assim, é meu tempo, né? Eu falo assim, é o meu tempo, eu gosto de fazer. No ano passado, eu voltei a estudar, uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu voltei a fazer francês. Eu já fui fluente em francês há 30 anos atrás, depois parei de praticar, perdi muito e o ano passado eu decidi voltar a estudar francês. E meu marido falou assim: por que você vai fazer francês do nada? Eu falei: não é do nada, já queria faz tempo, mas eu falei: mas ó, preciso botar minha cabeça para pensar outras coisas, preciso trabalhar minha mente, preciso ter prazer em coisas diferentes. Falei: estou amando estudar. E assim, eu desacelero, eu faço E francês línguas, né? de Línguas, segunda-feira às 4 da tarde, né? Então, assim, é meu tempo. claro. E línguas, né? Língua ajuda muito, né? É o que eu Uhum. falo assim, gente, Alzheimer. Por que tem tanto Alzheimer cedo? A gente vê coisas assim de 35 anos, 38 anos. É muito Uhum. cedo. Eu aqui, como eu tenho a loja, eu anoto ali no caderno, às vezes, as coisas que eu estou vendendo, e eu faço soma. Eu até brinco com os clientes, eu falo, vamos lá, vamos ver quanto que vai dar a tua continha. Ai, Deus Uhum. me livre. Porque vai no celular ou vai na calculadora. Eu falo, ai, gente, eu gosto de fazer Sim. armada, assim, contar. É, É um eu exercício que a gosto gente. muito de escrever, eu escrevo muito durante o meu trabalho. E esse é um outro exercício que o meu marido disse que viu, que é quem escreve à mão ainda também é uma forma de proteger o cérebro. É, total. Porque a gente não faz mais nada, né? A gente não escreve mais. Ontem eu fui no correio. Travou aqui, gente? Voltou. Não? Ontem eu fui no correio levar umas encomendas e minha filha mais nova, de 11 anos, foi comigo. E aí ela viu um monte de envelope assim no correio. Aí ela falou assim: Nossa, se manda carta para as pessoas? É uma outra geração e ela não tem muito. Eu falei assim: Olha só, né? Se manda carta? Eu falei: Se manda sim, olha lá, isso daqui deve ser um convite de casamento. Ela, Hum, não, eu nunca recebi uma carta assim. Então, por quê? Mensagem, WhatsApp, é tudo muito rápido, é e-mail. Ninguém mais manda uma carta, gente. Escrever uma é. carta, né? Você ter aquilo do próprio punho. Eu vejo, eu sou romântica com isso, porque eu acho que tem uma outra força, sabe? Quando Uhum. você coloca a sua letra, né? Tem um É diferente, né? não é aquela coisa, eu quero voltar lá atrás. Não, mas tem coisas que a gente sabe fazer, que a gente vê o resultado de que tudo isso não está dando certo, né? Uhum. Esse excesso, né, de tecnologia que a gente está Nossa, tá permitindo. sim. Então, é algo da gente olhar e falar, poxa, o que que eu posso fazer diferente, por menor que seja? Porque isso a gente vai estar, nossa, levando para o mundo, né? Eu acho que o melhor dos mundos é quando a gente consegue conciliar, né? Consegue fazer nosso trabalho, consegue fazer atividades que nos dão prazer, coisas que são importantes para a gente. Eu adoro fazer voluntariado, né? Eu faço parte de um projeto há 15 anos já, chama Bonequeiras Sem Fronteiras. A gente faz bonecos de pano para crianças em situações de vulnerabilidade, enfim. E aí eu tenho um grupo aqui em Joinville de bonequeiras daqui, além de fazer parte do projeto nacional, a gente faz entregas aqui. Então, assim, eu passo o fim de semana costurando, e meu marido fala, meu Deus. E eu falo, você não tem ideia como isso faz bem para mim. Porque é uma terapia, é meu tempo de desacelerar, de fazer uma coisa e ainda de fazer o bem, né? É. Não, e a gente saber aonde que a gente, como que a gente faz, a gente coloca o nosso tempo. Porque eu escuto você falando isso, e eu já escutei muito também das pessoas de falarem, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Mas tem, Uhum. gente. É só uma questão. Uma vez eu ouvi que o tempo é uma questão de prioridade. O que você Uhum. coloca prioridade na sua vida? Porque se a Sim. gente chegar e organizar a nossa vida para todos os âmbitos, as coisas acontecem.
Uhum. né? É planejar, não tenho tempo de correr, não tenho tempo de ir na academia. Tem sim, tem sim. 2, 3 horas que você fica no celular, por mais que seja picadinho, se você arrumar, você tem tempo. Você Quando a pode gente ver o quer, a celular. gente faz. E eu não sei se você concorda, Mariana, mas assim, a minha filha fala que eu sou hiperativa, não sou. Mas assim, quanto mais coisas eu tenho para fazer, parece que mais eu dou conta. Se eu tenho pouca coisa, parece que eu fico preguiçosa, não sei. Então, assim, eu funciono muito é, tendo assim e conseguindo dividir as minhas tarefas, né? Os meus amigos falam, como é que você tem tempo? Eu falo, gente, eu tenho tempo e ainda descanso, né? Então, assim, ainda faço coisas por mim. Então, assim, é uma questão de organização. É bem isso que você falou, é organização. É você É, planejar o seu dia. rotina, ritmo, Sim. coração, batimento de coração, sabe? Porque senão vai desandar, a nossa vida desanda e aí a gente é levado por ela. Não é a gente que Hum, toma conta dela, né? é Porque o verdade. tempo está ali, ele toma conta de você, a tecnologia te leva e você tá, é o que eu falo, você está sobrevivendo, você não está Uhum. vivendo. Pois é. E a gente lembrar disso todos os dias quando a gente acorda, sabe? É Uhum. agradecer. Sabe? Parece que são coisas assim, ai, clichêzinhas, essas palavrinhas, mas é verdade. É clichê a gente ouve, a gente lê, mas a gente não faz. Então, é aquilo que fica, mas isso daí eu já sei, mas eu não faço. Ó, eu li aqui um comentário da Fátima, e que Uhum. ela colocou aqui falando que hoje nas escolas públicas eles estão deixando de ensinar as crianças com letra cursiva. Pois é. Quanta coisa estão deixando de fazer que eu fico de cara, assim, E o sabe? porquê, né? Assim, os meus filhos estudam em escola Waldorf, é um outro mundo, é um Muito outro. legal. Uhum. E não é assim, tem todos os lados, né? Tem o seu lado maravilhoso e tem o seu lado também que não é tão bom como tudo na vida. Eu não Uhum. idolatro, né? Eu falo para todo mundo, eu não sou aquela Waldorf de carteirinha, não. Eles sempre Uhum. estudaram, meus 3 filhos. Eu fiz formação, Uhum. acredito muito, mas eu acredito como você aplica, né? Tem tudo Uhum. na vida, é como você aplica, como que você leva Sim. isso para o outro. Porque também tem bagunça, tá, gente? Não é mil maravilhas. Não, E também né? tem esse outro lado que é muito radical, né? Uhum. Porque tem um porquê quando a criança escreve só letra de forma e tem um porquê dela escrever a letra cursiva. E isso tem uma outra força que atua dentro do corpo dela e na formação desse ser humano. Uhum. E aí eu falo, como que você coloca uma criança, né, de 5 anos num primeiro ano para alfabetizar? Ela nem trocou os dentes, né? Os dentinhos Sim. tudo de leite, assim. E mal sabe falar, né, o português. Aí ela já faz Kumon, ela já faz isso, ela já faz aquilo, ela já faz inglês, ela faz piano, ela faz Uhum. balé, ela faz um monte de coisa. E aí ela É. come um salgadinho rapidinho ali, porque não dá tempo de comer, né? Eu sou tão contra acelerar a aprendizagem, sabe? E isso me lembra assim, eu tenho um filho mais velho, meu filho mais velho tem 29. Quando ele tinha 4 anos, ele já aprendeu a ler e escrever, ele tem altas habilidades. Desde os 2 anos a gente viu. E quando ele entrou na escola que ele foi estudar, com 5, queriam já colocar ele no primeiro ano. Na época ainda não era igual hoje, era Sim. tinha pré e aí primeiro ano, ainda não era essa coisa do primeiro ao nono, era até o oitavo. E a escola queria colocar ele já no primeiro ano com 5. E eu falei, não, né? Ele sabe ler e escrever, mas ele tem 5. A cabeça, a mente dele é de uma criança de 5, né? Eu falei assim, a escola precisa ser um pouco original em atividades extras para ele, mas não colocar ele com crianças 2 anos mais velha que ele, né? Claro. Porque emocionalmente ele tem 5. Então, assim, eu nunca quis acelerar O o meu filho na processo. escola. Não é porque ele sabia ler e escrever que ele estava pronto, né? E se ele E, sabe ler e escrever por uma questão dele, daquele ser que veio assim, que tem altas habilidades, é esse ser que precisa pular corda, sabe? É esse ser que precisa desenhar, ele que precisa não ter a tecnologia, ele que uhum, precisa fazer tricô, sabe? É o que eu falo, essas crianças que têm, elas que precisam o oposto, porque eles já têm e eles vão ter. É o que eu falo, sim. vai chegar a hora, ó como nós estamos.
Uhum. Agora, se a gente puder, né, eu volto a falar, fazer um pouquinho, olhar para tudo isso. Eu sei que não são todos, né, que que podem colocar numa escola com um olhar diferente, mas a escola, gente, não é responsável por tudo. Muito pelo contrário. Nós, a família, somos. Uhum. Sabe? O que a gente faz na nossa casa? Quais são os nossos conceitos? O que a Os gente ensina? valores que a gente É, ensina para eles, né? o que a gente dá como exemplo? Então, A escola é um caminho, mas ela não pode ser ela responsabilizada está pela ali. educação total da criança, né? É Então, a assim, escola que tá. mas tem muito pai que terceiriza isso, né, Mariana? A gente sabe que, né? É que é fácil. É fácil a gente diagnosticar, é fácil a gente terceirizar. Porque a Uhum. gente não precisa olhar. É como aquilo, é tudo rápido. Porque Sim. eu não preciso olhar, eu não vou olhar para essa emoção. Eu não vou olhar para isso que está acontecendo comigo. Eu não vou olhar para o meu filho que está gritando. Eu vou dar meu celular para ele, vou dar qualquer coisa para isso acabar. Eu não vou olhar para isso, porque isso dá trabalho, gente. Olhar para a gente dá trabalho. Olhar para nossas emoções dá trabalho, né? Você sabe que na pandemia teve muita criança que os pais começaram a perceber dificuldades que os pais não tinham percebido ainda, porque eles estavam na escola, porque daí ficou em casa. E ali precisou, e aí assim, compreenderam talvez o que a professora já vinha dizendo, né? Que a criança podia ter uma dificuldade, alguma coisa assim, porque daí eles tiveram mais contato, porque hoje em dia é isso, eles enchem, assim, né? O que que eu vejo, né? As crianças com um monte de atividade passam o dia na escola ou na escola contraturno e aquele monte de atividade para chegar em casa cansado e já vai dormir. Então, assim, o contato que você tem, aquela coisa de brincar, sabe, de sentar no chão, de brincar com brinquedos criativos e não eletrônicos, de fazer a criança inventar coisas, né? As nossas Ficar crianças hoje entediada, né? Ou ela ficar é, entediada que tá tudo bem. Eles tá não passam, faltando esse processo, né? eles não passam mais tédio, né? Então é assim, né? Ai, meu filho, a criança vem, meus filhos falam, ai, não tenho nada para fazer. Eu falo, opa, que Sim, maravilha! Eu falo, mas eu arrumo. Mas assim, eu falo, que coisa boa que você não tem nada para fazer, aproveita esse tempo, porque né, inventa eles alguma passam coisa para fazendo, fazer. né? Não tem nada para fazer. Eu falo, ai, que bom que você não tem nada para fazer. Então, essa geração se entedia muito rápido, porque eles Claro. são. E aí é a nossa preocupação. Se a gente está falando hoje, né, essa aceleração toda, essa geraçãozinha agora que tá vindo, eles vão precisar aprender a desacelerar, porque senão vai ser muito difícil, né? Porque é Não, a gente essa coisa de. muitas questões aí, né, que eu vejo, a gente vai para um lado, né, um extremo que não é muito falado, mas tem muito caso de suicídio, né? Tem Uhum, muito. Eu sei que é um extremo, mas assim, não é dito, é mas verdade, acontece. Porque né? você não conta, eles não estão tendo preparo para dar conta da vida. E aí a Não. gente tem um problema com o chefe que manda a gente embora, o que que a gente faz? Ou uma Uhum. namorada que não quer mais ficar com a gente, o que que a gente faz? A gente mata? Então, assim, tem todo. Tem tanta coisa, gente, por detrás disso, com a relação do que a gente está falando aqui do tempo. Você vê que o buraco ele é muito mais embaixo. Muito mais. Essa Ele não. geração, ela tá muito intolerante à frustração. Sim, Essa geração jovenzinha, né? E eles não toleram um não, eles não toleram não conseguir, eles não toleram. Então, assim, e aí vem uma outra coisa que, junto com a intolerância à frustração, é a falta de persistência, né? Não persiste, não persiste. sabe? Tentou fazer, não deu certo, não quer Ai, não quero mais, ai, não gosto, cansei. Ai, não quero mais. Nossa, e isso, o trabalho manual, ajuda muito. Eu atendo muitas crianças, muito. né? E que eu falo, não, aqui você não vai desistir. E eu não sou Vamos. essa fada que Ou eles não veem. ficou bom, vamos desmanchar, né, Mariana? Não, eu pego firme com eles. Eu falo assim, não, aqui você vai fazer. Você veio para fazer, você vai fazer até o fim. Eu quero, sabe? é, Eles verem aquilo, porque eles não têm visto mais nada pronto do que eles fazem. Sim. Então não ficou bom? Vamos apagar. Ah, não, não, vamos fazer de novo. Imagina, porque logo Sim. já quer mexer nessa porcaria. Sim, quer Né? se livrar, né? Calma com a criança. Mas Ah,
Ai, olha, eu agradeço. Você vê, é uma delícia a gente conversar. São quase 5 horas, a gente está quase uma Sim, hora conversando. um Eu agradeço prazer de falar com você. coração, assim, você poder compartilhar. Eu adoro conversar com pessoas especialistas, né? E eu falo, Deus é tão bom que ele coloca pessoas no caminho. Quando a gente deixa aberto, ele vai trazendo presentes de pessoas que sempre vêm com falas lindas e maravilhosas para ajudar a incentivar as pessoas que estão vendo, e essa live fica salva no YouTube, então todo mundo pode ver depois. Uhum. E agradecer do fundo do coração, assim, de você compartilhar e ver que a gente não está tão maluca, né? Porque Não, e eu agradeço também de ter, né, podido participar. Um prazer compartilhar com vocês e vamos seguir com a nossa manta, gente. Não deu para vamos. fazer hoje, amanhã a gente faz 2 carreirinhas, mas não É, vamos desanimar, né? Eu faz acho que uma assim, semana, tá tudo bem, começa da onde parou, sim. porque ó, o tempo está passando, E né? olhar para aquele sentimento do dia e pensar o que eu posso, quando não é um sentimento bom, o que eu posso fazer? Outro dia eu fiquei feliz, porque a primeira cor que eu tive que comprar de novo foi o branco. Ou seja, Olha, né? É um sentimento bom que eu estou usando bastante. Mas, assim, é importante essa consciência, o autoconhecimento, né? Ou eu conseguir saber como é que eu tô e eu olhar para minha manta também e pensar o que eu posso fazer para melhorar a as minha emoção, cores da minha manta. a emoção do dia seguinte. Então E é ótimo. mas tudo Obrigada. bem também, né? Não tá legal, acho que faz parte, a gente Não, precisa lidar claro, com isso, né? mas é a gente olhar, né? E se está tendo tanta alegria assim também, vamos olhar, né? Né? Vamos olhar. Então Um tá, foi um beijo. prazer falar com você, viu? Um Obrigada. E beijo. Prazer falar compartilha foto contigo. da sua manta, tá? Para eu poder ver. Vou mandar. Tá Tá? linda. Tchau, até. Tchau. Obrigada. Pronto. Gente, é isso aí. Vocês viram só que são assuntos para tratar assim durante muito tempo, que uma coisa leva a outra, que leva aquele, que puxa aquilo, e eu acho que é isso. Então, ver aonde que a manta do humor está indo, né? O que que ela representa. Por isso a importância das lives semanais, né? Por isso que essa troca, né? A Fátima aqui, ó, enquanto ouço vocês, eu crocheto. Eu também, eu ponho um chá, eu vou, eu falo, nossa, eu ficaria aqui, ó, nossa, um monte de coisa. Mas agora eu tenho que levar meu filho pro jogo dele e assim vai. E o tempo, o que que a gente faz com o nosso tempo? Obrigada do fundo do meu coração por vocês terem doado o tempo de vocês para estarem aqui ouvindo, me ouvindo, e espero poder ter acrescentado um pouquinho na tua vida hoje. E não desistam da manta, tá? Quarta-feira que vem a gente está aqui, se Deus quiser. Um beijo grande para vocês.